Graça e paz de Jesus, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nessa ocasião, assim, não nos foi permitido realizar de forma presencial, em obediência às nossas autoridades, em obediência ao que determina a palavra do Senhor, mas tenho certeza que não importa estarmos aqui, estarmos num ambiente efetivamente todos juntos, o que importa é estarmos com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, como diz a palavra do Senhor, nos reunindo na sua presença, em nome de Jesus. Tenho certeza que o Espírito de Deus estará conosco e também nos trará edificação, conforme assim Ele desejar. Estamos na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos conversando um pouco sobre o verdadeiro pentecostalismo, e já desde as primeiras lições temos aprendido um pouco o que a palavra do Senhor nos tem a ensinar acerca do que é, o que significa esse sentido bíblico e real do que é o verdadeiro pentecostalismo. Em decorrência disso, as lições nos trouxeram temas muito importantes que já vimos até agora, e temas que falaram desde a lição 1, da pessoa do Espírito Santo, na lição 2, a atuação do Espírito Santo, a lição 3, o batismo no Espírito Santo, na lição 4, a atualidade dos dons do Espírito Santo, na lição 5, o fruto do Espírito Santo, na lição 6, a santificação e comprometidos com a ética do Espírito Santo, na lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, pelo mover do Espírito Santo de Deus, na lição 8, comprometidos com a palavra de Deus, e hoje, então, com a permissão do Senhor, a lição 9, que fala sobre vivendo no fervor, ou vivendo o fervor espiritual. Então, nesta lição, com a permissão e direção do Espírito Santo de Deus, o objetivo é nós conversarmos um pouquinho, entendermos o que diz a palavra de Deus, afinal de contas, o que é uma vida de fervor espiritual. E o que diz a palavra de Deus, por sua vez, fazendo um contraste do que se viver uma vida de fervor espiritual é porque existe uma vida de frieza espiritual. Então, também, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que é? Entender um pouco do que é essa vida de frieza espiritual. Então, nos acompanhe, vamos estar aqui alguns minutos refletindo na palavra de Deus e vamos dar liberdade ao Espírito de Deus para que Ele possa nos ensinar. E permitindo o Senhor, assim que as autoridades nos liberarem, nós podemos estar novamente reunidos na casa de oração e buscando a Deus novamente em conjunto na igreja do Senhor, na casa de oração, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Então, antes de nós começarmos a nossa reflexão de hoje, segundo e ver o que a palavra de Deus nos diz acerca disso, eu quero te convidar para que juntos nós possamos orar mais uma vez. E os irmãos sabem que na escola bíblica eu tenho sempre trazido motivos bem básicos de oração, e esses motivos, inicialmente, é um motivo que te convida, nos convida a agradecer, a entrar em ação de graças diante do Senhor. Então, por isso, uma primeira palavra de oração é uma palavra de agradecimento, uma palavra de louvor ao Senhor. E isso independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Veja, no ano passado já tivemos tantas situações, circunstâncias, e que inclusive em ocasiões tivemos também que estar realizando esses encontros de forma remota. Hoje retornamos num momento especial também, um encontro de forma remota, mas como diz a palavra do Senhor, nós aprendemos a em tudo dar graças. Então vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse momento e podemos estar aqui, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda glória. Junto com a palavra agradecimento, então, trazemos também uma palavra de rendição, de entrega ao Espírito de Deus. É um momento que estamos refletindo na palavra do Senhor, é um momento que nós procuramos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, nós também somos convidados a nos render, a entregar ao Espírito Santo de Deus, através dessa palavra de oração, a direção desses momentos que vamos estar refletindo na palavra do Senhor. Para que Ele, então, como diz a palavra, possa nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. E aquilo tudo que Ele nos ensina e que nos guia na verdade, então nós possamos, por fim, colocar em prática em nossas vidas. Lembrando que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo,
não é para ser apenas teorizado, mas sim, principalmente, para ser vivido, aplicado nas nossas vidas. Então, vamos orar, peço que você dobre a tua cabeça por um minutinho, e vamos conversar com Deus, agradecendo ao Senhor, entregando ao Senhor esses momentos preciosos que vamos estar aqui, e também, evidentemente, rogando ao Senhor, então, que tudo aquilo que nos ensina, nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Amém? Vamos juntos? Pai querido, eu quero te agradecer por esses momentos especiais que tu nos dás. Obrigado, Senhor. Sei que hoje, por essa ocasião especial que estamos vivendo, o mundo está vivendo, Senhor, e agora mais especialmente a nossa região, nós não podemos estar juntos na tua casa de orações, mas estamos juntos nesse mesmo sentimento, buscando a tua face, e como diz a tua palavra, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, Senhor, tu ali estaria presente neste meio, no meio deles, Pai. Então, te faz presente aqui hoje, neste momento, nesta escola, Senhor, nesse momento de reflexão, buscando a tua face, Senhor, e toma a direção, damos liberdade ao teu Espírito, Senhor, para que em tudo o teu Espírito nos venha instruir, dirigir, ensinar. E aquilo, Senhor, que tu nos ensina, nos instrui, nós possamos colocar em prática em nossas vidas e, Senhor, desta maneira ser instrumentos da tua graça, da tua bênção, por onde quer que vivermos e onde quer e o que quer que fizermos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim te clamamos e assim desde já somos agradecidos. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Bem, meus queridos, pois bem, para nós iniciarmos então nossa reflexão da lição de hoje e verificarmos o que diz a palavra de Deus acerca do que é viver uma vida cheia do Espírito, ou no fervor do Espírito, e também uma vida de frieza do Espírito, quero convidar você inicialmente para que nós possamos ler o texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo da lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual, está na carta que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, e também está inserido, então, na nossa leitura bíblica em classe hoje. A nossa leitura bíblica em classe está, então, na carta escrita aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Essa leitura da lição, que eu peço que você, achando na sua Bíblia lá, nos acompanhe, então, esse texto, que também dá a base daquilo que nós vamos estar refletindo sobre a temática de viver cheio ou no viver no fervor do Espírito de Deus, ok? Vamos lá. Então, diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o texto da leitura bíblica em classe, da nossa lição de hoje, que também baseia a nossa reflexão nessa temática, então, que envolve vivendo o fervor do Espírito, viver o fervor espiritual. Pois bem, ora, mas se o interesse é nós refletirmos e entendermos biblicamente o que é viver o fervor espiritual, então, inicialmente, o que é sinônimo de fervor e, por sua vez, aquilo que contrasta com o fervor espiritual, que seria, então, a frieza espiritual. Afinal de contas, o que é sinônimo, o que é o significado bem simples, bem básico dessa palavra fervor e o que contrasta com isso, né, a frieza espiritual? Ora, se nós temos fervor, então porque nós temos efetivamente também alguém que pode, em vez de viver o fervor, viver a frieza espiritual, significa que fervor espiritual, em sentido bem simples, bem básico, nós temos aquilo que é viver cheio do Espírito.
Viver cheio do Espírito, viver a plenitude do Espírito seria um sinônimo, um significado bem simples do que seria viver o fervor espiritual, ou viver uma vida de fervor espiritual. Por sua vez, o contrastando com isso, seria uma vida de frieza espiritual, seria uma vida de um vazio espiritual. Então, se nós temos na Bíblia a possibilidade de entendermos, segundo a palavra do Senhor, o que é viver uma vida de fervor, ou seja, viver uma vida cheia ou na plenitude do Espírito, também nós temos na palavra de Deus como entender e como perceber o contrário disso, o contraste disso. Se existe a possibilidade de viver o fervor espiritual, também, infelizmente, nós temos pessoas que, em vez de escolher viver no fervor, na plenitude do Espírito, escolhem viver numa frieza, num vazio espiritual. E o que nos deve chamar a atenção dessa leitura bíblica que nós fizemos em classe, que é a nossa leitura bíblica de hoje, que baseia a lição 9, que fala sobre esse viver no fervor espiritual, é que quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo a igreja que está em Éfeso, e escrevendo a igreja que está em Éfeso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos deixa este registro às igrejas até hoje, ou seja, chega até nós. Então, o que o Espírito de Deus faz, deixando registrado na sua palavra, na palavra do Senhor, os alertas de que, sim, nós devemos viver cheios do Espírito, viver no fervor do Espírito, mas existe o contraste disso, ou seja, existe aquele que, em vez de viver o fervor do Espírito dentro da igreja, não fora da igreja, ou seja, aqui o registro não é para quem é o ímpio, para quem está fora da igreja do Senhor, mas para quem está dentro da igreja do Senhor, infelizmente, pode ter uma vida apenas de aparências, e em vez de viver o fervor espiritual, uma vida cheia do Espírito, ele vive, na verdade, uma vida vazia do Espírito, uma vida de frieza espiritual. E aqui, no próprio capítulo 5 de Efésios, na carta escrita aos Efésios, nós vamos encontrar então os padrões bíblicos que nos mostram, tanto, afinal de contas, o que é o sinônimo bíblico de viver cheio do Espírito, quanto o que é sinônimo bíblico de viver vazio do Espírito, ou seja, na frieza espiritual. Então, quero começar a refletir com os irmãos, para entender o que a palavra de Deus nos chama a atenção, exatamente de que, dentro da igreja do Senhor, infelizmente, nós podemos ter pessoas que, conforme levam as suas próprias vidas, e não dando ouvidos à voz do Senhor, em vez de viver cheios do Espírito, na verdade têm uma vida de aparências e vivem vazios do Espírito. Mas aparentemente, pois é o que a palavra sugere, né? Ou seja, aparentemente são crentes, são pessoas que recebem esses títulos, né? Que são cristãos, mas a aparência não engana a Deus, não faz com que a pessoa efetivamente venha de alguma maneira ou de alguma forma realmente estar enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Então, vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus nos chama a atenção, então, inicialmente, do que é essa frieza espiritual, ok? Ou seja, pessoas que muitas vezes dentro da igreja, convivendo conosco, chamados cristãos, chamados de crentes, mas que na verdade, em vez de viver cheios do Espírito, na plenitude do Espírito, vivem na frieza espiritual. O que o Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo, nos deixa de registro para podermos entender isso? Olha, esse sinônimo de frieza ou vazio espiritual inicialmente está no que nós lemos aqui na palavra de Deus hoje, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 15. Veja, o que o Espírito de Deus nos deixa registrado é que o apóstolo Paulo chama a atenção e diz isso: olha, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Ou seja, aqui nós já temos duas palavras que deixam bem claras o que será uma vida cheia do Espírito e uma vida vazia do Espírito. Portanto, inicialmente, é vazio do Espírito, aquele que diz a palavra de Deus, é aquele que anda como néscio e não como sábio. Mas o que é néscio? O que é palavra? O que significa essa palavra?
É uma palavra que, na verdade, tem várias significações, mas nós podemos, basicamente, bem simples, identificar. Nécio é aquele que não tem juízo, é aquele que se diz, a palavra de Deus chama de insensato, ou seja, aquela pessoa que, em vez de viver sabiamente, vive insensatamente. E se nós observarmos exatamente isso, olha, se a palavra de Deus diz que, então, é possível, infelizmente, que algumas pessoas possam viver sabiamente, mas outras possam viver neciamente, e o nécio quer dizer insensato, então, o que a própria palavra de Deus nos diz ou aponta como o significado desse nécio ou desse insensato? Eu não sei se você lembra, mas em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nós temos os registros da palavra de Jesus, na palavra de Deus, de algumas palavras de Jesus, dizendo, olha, aquele que vem até mim, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que vem até mim e que ouve as minhas palavras e que não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato ou o nécio. Veja, vir a Jesus, ouvir as palavras de Jesus e não praticar as palavras de Jesus, quer dizer que essa pessoa, infelizmente, em vez de escolher viver sabiamente, ou seja, praticando as palavras de Deus, as palavras de Cristo, ela escolheu viver neciamente, de forma insensata. Ou seja, uma primeira característica básica de quem, infelizmente, muitas vezes está dentro da igreja, e que ouve as palavras do Senhor, mas que não pratica as palavras do Senhor, mesmo que tenha uma aparência de cristão, uma aparência de crente, um título de, quem sabe, membro de uma igreja XYZ, na verdade, para Deus, não é uma pessoa cheia do Espírito, mas uma pessoa vazia do Espírito. Esse é uma primeira característica, se chamar a atenção, nesse texto bíblico que nós vemos aqui. Mas existem outras, porque também é nécio, segundo o que nós estamos vendo aqui, estamos aprendendo aqui, ora, se é viver de aparência, porque, na verdade, vem a Cristo, ouve as palavras de Cristo, mas não coloca em prática as palavras de Jesus. Então, é uma pessoa que vive apenas de aparência, leva título de crente, leva muitas vezes título de membro de uma igreja XYZ, mas que não vive efetivamente aquilo. Então, nesta vida de aparência, também o nosso meio chamado meio pentecostal, muitas vezes leva uma vida de aparentemente ter ou ser batizado no Espírito, ter os dons espirituais, ter a manifestação sobrenatural sobre a sua vida. Entretanto, estas aparências externas de uma falsa, muitas vezes, manifestação sobrenatural, é apenas utilizada como uma forma de, muitas vezes, ganho próprio, ou chamar a atenção para si mesmos. Então, também é um sinônimo bem simples, bem claro, do que é ser vazio, em vez de ser cheio do Espírito, além de ouvir as palavras do Senhor e não cumprir as palavras do Senhor, viver também aparentemente como se fosse um instrumento nas mãos de Deus e sobrenaturalmente nas mãos de Deus, muitas vezes manifestando um determinado dom espiritual, uma determinada língua estranha, mas que na verdade não é uma operação efetiva de Cristo, mas uma simples operação da carne. Então, ser vazio, uma frieza espiritual, leva no sentido de não só não praticar as palavras do Senhor, mas também muitas vezes querer aparentar um pseudo-dom, um falso dom, uma falsa manifestação sobrenatural, mas que na verdade não tem efetivamente a operação do Espírito de Deus ali. O Espírito de Deus opera? Sim, nós aprendemos, né? Que os dons são para esses nossos dias, que o batismo do Espírito Santo são para os nossos dias, que o Espírito de Deus continua curando, que o Espírito de Deus continua operando os milagres, as maravilhas,
Mas não são todos as aparentes manifestações sobrenaturais que muitas vezes são feitas por aí, que são verdadeiramente manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus. E algumas são apenas uma aparência de santidade, e algumas pessoas, inclusive, utilizam isso para seu ganho próprio, inclusive para, eventualmente, fazer a distinção entre si e outra. Não, eu sou batizado com o Espírito, você não é, eu tenho o dom de profecia, você não tem. Mas, meus irmãos, a operação dos dons espirituais, a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus sobre a igreja do Senhor, serve para edificação, consolação, exortação da igreja do Senhor, e não para fazer distinção entre um e entre outro, que um é mais crente, outro é menos crente, outro é mais santo, outro é menos santo, nada disso. Então, infelizmente, veja, nós temos que ter maturidade de Deus para entender isso. Algumas pessoas estão vivendo neciamente, porque utilizam dos dons e da manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que é uma verdade sobre a igreja do Senhor, mas para aparentar uma pseudo manifestação sobrenatural e trazer para si mesmo suas vanglórias, e não tem nada de Deus nesse negócio. Então, isso acontece? Acontece. E muitas vezes, infelizmente, com muita meninice dentro de algumas denominações propriamente ditas. E temos que ter entendimento, discernimento de Deus para entender, afinal de contas, o que é viver cheio do Espírito, o que é viver vazio do Espírito. Pode até, veja, é isso que o Espírito de Deus nos chama a atenção hoje. O Espírito de Deus deixou isso registrado na carta aos Efésios, que isso é para a igreja do Senhor. Nós não estamos falando para quem está fora da igreja do Senhor, mas para quem está dentro da igreja do Senhor. E que muitas vezes convive com pessoas que, infelizmente, como disse, em vez de se viver a plenitude do Espírito de Deus, vivem, na verdade, vazios do Espírito de Deus e muitas vezes trazem confusão para a igreja do Senhor. Mas aqui a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós possamos ter discernimento e poder viver verdadeiramente cheios do Espírito de Deus, na plenitude do Espírito de Deus. Então, é nécio quem não pratica, é nécio quem aparenta as manifestações sobrenaturais, mas que não são do Espírito de Deus. É nécio também quem mostra uma falsa devoção, ou seja, uma falsa espiritualidade, não só na manifestação, quanto também transforma os cultos, as reuniões de oração, o jejum ou qualquer outra coisa com uma autopromoção, uma promoção pessoal. E usa aquilo apenas como uma prática meramente religiosa, mas a oração, infelizmente, já não diz mais nada para ele. Os cultos, infelizmente, que participa, já não diz mais nada para ele. O jejum que faz não é efetivamente para buscar a presença do Senhor e se render na presença do Senhor, mas para alentar as pessoas que jejua, que dizima e que vem aos cultos e que tem uma vida de falsa santidade. Infelizmente, isso é uma prática que pode ocorrer no meio daqueles que são chamados cristãos. E nós temos que ter uma observância nesse sentido, não simplesmente concordando com isso, mas vivendo na presença do Senhor, amando, sim, sempre, o tempo todo, porque isso é sinônimo, como nós vamos ver, de se viver cheio do Espírito, mas aquele que apresenta apenas uma falsa religiosidade, ele apenas vive isso e não consegue amar, e não consegue efetivamente estar no meio da igreja do Senhor, sendo um instrumento de bênção para pessoas que muitas vezes não pensam como ele, não agem como ele, e algumas pessoas que ainda não entendem o Evangelho de Cristo e que precisam vir ao Senhor Jesus. Então, o vazio do Espírito é o nécio, o insensato, aquele que, na verdade, tanto não vive
as palavras de Jesus, quanto também apresenta ou aparenta uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade de devoção, quanto também, por fim, tem muitas restrições e tem muita resistência em aprender e mudar. Ou seja, aquele que vive cheio do Espírito de Deus também tem sempre uma predisposição de estar renovando o seu entendimento, como diz a palavra do Senhor, renovando o entendimento para não se conformar com este mundo. Mas o que vive uma falsa espiritualidade, o que vive uma falsa religiosidade, e o que vive, na verdade, ouvindo, mas não praticando as palavras do Senhor, também é muito resistente a qualquer ensino bíblico que venha efetivamente contrastar, combater com o seu modo de vida. E em muitas ocasiões, quando ensinado pela palavra de Deus, às vezes até se sente de alguma forma ofendido, porque está sendo colocado em xeque a sua forma ou modo de pensar ou de viver. Ou seja, são pessoas que, infelizmente, não querem se sujeitar ao que diz o Espírito Santo de Deus, não querem aprender efetivamente a palavra do Senhor, porque afinal de contas, aprender, o real aprendizado só vem com mudança de vida. E isso tudo são sinônimos muito simples, baseados naquilo que é o texto que nós lemos e estamos aqui refletindo, para poder entender, afinal de contas, o que é viver cheio, mas também o que é viver vazio do Espírito de Deus. E estamos trabalhando primeiro esse sentido de viver na frieza espiritual, viver vazio do Espírito, porque assim fica muito mais simples e muito mais fácil entender, por sua vez, o que é estar cheio do Espírito. Porque se estar vazio do Espírito, evidentemente, como nós vimos até aqui, é aquele que ouve, mas não pratica as palavras do Senhor, aquele que apresenta uma falsa espiritualidade, também muitas vezes uma falsa devoção, mas efetivamente não vive aquilo, e que não tem, e é muito resistente na questão do aprendizado. Portanto, se ser vazio do Espírito ou estar na frieza espiritual, são atitudes como essa que levam alguma pessoa que, muitas vezes, até mesmo chamada cristã, chamada crente, vivendo no meio da igreja, mas anda desta maneira, vive aparentemente com títulos e até com disposições de ser ou estar numa membresia de uma determinada denominação, mas que não vive, na verdade, a plenitude do Espírito de Deus. Então, viver na plenitude do Espírito de Deus é exatamente o contrário disso, o oposto disso. Então, o que diz a palavra do Senhor agora, para que nós possamos entender, afinal de contas, o que é viver cheio do Espírito? É claro, meus amados irmãos, que aqui, viver a plenitude do Espírito, nós temos tudo aquilo que nós já conversamos também, já vimos, já aprendemos nesse trimestre até agora, e que nós não podemos ignorar, e que sabemos que tem a operação maravilhosa do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que amam ao Senhor, e que estão e que vivem a plenitude do Espírito de Deus, a qual o Espírito de Deus opera sobrenaturalmente, batizando com o Espírito Santo, manifestando os dons espirituais, os diversos dons espirituais, para edificação, consolação, exaltação do povo de Deus, para dar testemunho do Senhor Jesus. É claro que a operação do Espírito de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela está aí, ela é real para os nossos dias, experiências vividas por aqueles que se vivem, creem e vivem a experiência do Pentecostes ainda hoje. Agora, plenitude do Espírito Santo de Deus vai muito além disso. Tem disso? Claro que tem. E ela está disponível para todo aquele que crê. Agora,
vai muito além disso. Porque viver na plenitude do Espírito Santo de Deus é viver efetivamente enxertado em Cristo, onde a vida de Cristo que flui sobre as nossas vidas pelo Espírito de Deus que em nós está, é real. E por isso a plenitude do Espírito vai muito além das manifestações sobrenaturais, porque ela fala de viver efetivamente com o Senhor, enxertado na videira verdadeira, e por isso que, contrastando com o vazio espiritual, com a frieza espiritual, viver com o Espírito de Deus, ou viver na plenitude do Espírito de Deus, no mesmo texto que nós lemos, o contraste é sábio. Enquanto aquele que vive no vazio espiritual, na frieza espiritual chamado de nécio, aquele que vive cheio do Espírito, ou que vive no fervor espiritual, é chamado de sábio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, insensatos, sem juízo, sem vida, sem prática, sem real vida com Jesus, enxertada em Cristo, sem real amor a Deus e ao próximo, mas como sábios. E, portanto, contrastando com o vazio espiritual, ser cheio do Espírito é aquele que não apenas ouve, mas pratica a palavra do Senhor. Para o mesmo texto, onde nós entendemos que o insensato é aquele que ouve e não pratica, o prudente, o sábio, é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor. Aqui está falando basicamente de uma vida diária com Cristo, de obediência, de sujeição ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não adianta nós termos títulos de crente, títulos de pentecostal, sermos muitas vezes batizados no Espírito de Deus, termos, ou em algumas ocasiões, sermos instrumentos usados pelo Espírito de Deus para trazer uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência, de sabedoria, mas não viver a palavra do Senhor, não estar enxertados verdadeiramente em Cristo. Sinônimo principal, básico de viver uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida na plenitude do Espírito de Deus, como diz a palavra de Deus, uma vida sábia, a sabedoria de Deus, é praticar a palavra do Senhor. Se nós estamos ouvindo a palavra, nós temos que, pelo Espírito de Deus, somos levados a entendê-la, porque a própria palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus, ele nos ensina todas as coisas, testifica todas as coisas, nos guia na verdade. Então somos chamados também a praticar a palavra do Senhor, como nós falamos no início da nossa aula de hoje. Esse é o primeiro básico significado do que é estar na plenitude do Espírito de Deus. Da mesma forma, ainda constatando o vazio, o que diz a palavra do Senhor também é remindo o tempo, porque os dias são maus. O que isso significa? Remir o tempo, basicamente, aqui, a palavra remir tem vários significados, evidentemente, mas aqui, de forma muito simples, remir o tempo significa que você aproveitar da melhor maneira o tempo que Deus nos tem dado para cumprir com a vontade do Senhor, para cumprir com a obra de Deus. Então, estar na plenitude do Espírito, em ser uma vida sábia, remindo o tempo, porque os dias são maus, é não só ouvir e praticar a palavra do Senhor, mas entender que aonde Deus nos colocou, aonde o Senhor nos deu a oportunidade de estar, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, não importa onde o Senhor nos colocou, naquele espaço nós vamos poder aproveitar o melhor do tempo para que a obra do Senhor possa ser realizada. E qual é a obra principal do Senhor? Ela se dá em vidas salvas, remidas e curadas na presença do Senhor Jesus. Ou seja, aproveitar para testificar de Jesus e trazer pessoas que conheçam a Cristo e confessem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
Então, viver cheio do Espírito é viver também consciente da sua obra, ou seja, do ministério da obra de Deus, conscientes da obra de Deus feita em nós e do ministério que Deus nos deu na face da terra como discípulos dele, para que todo o tempo nós possamos testificar dele, da vida que nós vivemos sabiamente, porque praticamos isso na presença do Senhor, e como testemunho disso, nós aproveitamos todas as oportunidades para que o Senhor Jesus seja glorificado. E meu irmão, aproveitar todas as oportunidades muitas vezes pode ser apenas começando com as atitudes bem simples, bem básicas, fazendo da melhor maneira tudo aquilo que Deus tem lhe dado para fazer, com a melhor capacidade, da melhor forma que aquele colocou nas tuas mãos, nas nossas mãos. E desta maneira isso vai chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso redor. Então o discurso, a palavra a ser pregada, a palavra a ser ministrada, ela será com poder, com autoridade de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre nossas vidas, e as pessoas veem que nós não temos apenas um discurso vazio, mas que vivemos aquilo que pregamos. Viver na plenitude do Espírito de Deus. Viver cheios do Espírito, ainda em contraste com o viver vazio do Espírito, é um viver renovado no entendimento a cada dia. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável de Deus, a vontade de Deus, renovando o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, não vos conformando com esse mundo, renovando o vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, isso significa que nós entendemos que cada dia o Espírito de Deus tem algo a nos ensinar. Isso, que cada dia o Espírito de Deus nos chama a atenção e que nós podemos viver um pouco mais santo do que ontem, um pouco mais justo do que ontem, amanhã um pouco mais santo do que hoje, um pouco mais justo do que hoje. É a cada dia a palavra de Deus se renova, o renovo do Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas. Lembram da manifestação do Espírito de Deus, da característica própria do Espírito de Deus, esse dínamos, esse poder real sobre a vida daqueles que amam ao Senhor, operando na vida daqueles que amam ao Senhor, porque na plenitude do Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos leva a entender a cada dia um pouquinho mais, e a cada dia estar um pouquinho mais parecido com Cristo, um pouquinho mais pertinho do Senhor. Renovando o nosso entendimento a cada dia, aprendendo e colocando em prática. Não como aqueles que, vazios do Espírito, não aprendem, se conformam, buscam as suas próprias vanglórias, vivem nas aparências, mas sábio, praticando a palavra do Senhor, sendo obediente, vivendo aquilo que o Senhor nos ensina, remindo o tempo, aproveitando cada momento, a melhor maneira para testificar do Senhor, com o testemunho que damos de Jesus, e renovando o nosso entendimento todo dia, porque em todos os dias o Espírito de Deus nos renova e nos chama a viver uma vida abundante e verdadeira na presença do Senhor. Ainda é viver cheio do Espírito de Deus, não se embriagar com nada deste mundo. Lembre que aqui, em todo o texto lido em Efésios, hoje, capítulo 5, a partir do versículo 15, a palavra de Deus diz: não vos embriagueis. Não embriagar com nada desse mundo que chama a atenção e que quer muitas vezes retirar a primazia de Deus em nossas vidas. Não se embriagar, não deixar-se levar, não deixar-se conquistar, porque muitas vezes é isso que Satanás tenta colocar no nosso meio, para que em vez de vivermos uma vida cheia do Espírito, na plenitude do Espírito, nós vivemos apenas uma aparência de santidade, uma aparência de sermos crentes, uma aparência de sermos discípulos de Jesus, mas não sermos efetivamente cheios do Espírito de Deus. Cheios do Espírito do Senhor. Viver na plenitude do Espírito de Deus. Vai muito além dessa
manifestação sobrenatural que o Espírito de Deus tem e que vem sobre as nossas vidas. E que chama todos nós a viver uma vida verdadeira, abundante em Cristo, todos os dias, ligadas com o Senhor Jesus, ligadas verdadeiramente em Cristo, porque você deve lembrar que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem está em mim dá muito fruto. Quem não está ligado, quem não está na videira, seca e é jogado no fogo. Irmãos, não tem segredo, é revelação. Viver cheio do Espírito é viver na presença de Deus, praticando a palavra do Senhor, com alegria, com gratidão todos os dias, testificando do Senhor, aproveitando cada momento, renovando-se a cada tempo, para que o Espírito de Deus, através de nossas vidas, dê testemunho da mudança que Ele fez em nós e que, através de nós, alcança muitas outras vidas, para que elas sejam salvas, libertas e curadas também. E viver cheio do Espírito de Deus, não importa quem. Então, seja você batizado com o Espírito de Deus, seja você não batizado no Espírito Santo, ou seja, se você fala em línguas estranhas, ou se você não fala em línguas estranhas, se você já foi usado num dom sobrenatural, se você nunca foi usado num dom sobrenatural, não importa. Todos nós somos chamados a viver na plenitude do Espírito de Deus. Viver uma vida verdadeira, abundante na presença de Cristo. Cheios do Espírito, ou seja, cheios da vida de Cristo em nossas vidas, que dá testemunho de que nós efetivamente somos cristãos, assim como diz a palavra, que significa parecido com Cristo. Não apenas um título de um religioso qualquer, não apenas uma aparência, que infelizmente, como disse, algumas pessoas acabam adotando essa postura. Mas a Deus ninguém engana. Às vezes, na face da terra, nós podemos ter pessoas que às vezes aparentemente demonstram determinadas circunstâncias e aparências de santidade ou de manifestação sobrenatural. E às vezes no nosso meio. Mas a Deus ninguém engana. E viver a plenitude do Espírito de Deus é para todos nós. Então, se é batizado, se não é batizado, se é usado nos dons espirituais, se não é usado nos dons espirituais, todos nós somos discípulos de Jesus e somos chamados a viver na plenitude do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que esta palavra tenha trazido edificação sobre sua vida, sobre sua família, e quero convidar você então a orar comigo nesse momento. Permitindo Deus, não sei ainda se no próximo final de semana será possível nós estarmos juntos na casa de oração, mas logo, se Jesus não retornar antes, nós podemos estar juntos novamente, ali, buscando o Senhor na casa de oração. É muito bom estar com os irmãos. Nesta ocasião, por ver Deus, nós estamos assim, mas o Espírito de Deus nos chama a atenção e nos bota aqui novamente no contraste. Olha, é possível viver uma vida de aparências, muitas vezes enganar pessoas e até mesmo os obreiros da igreja, mas a Deus ninguém engana. E nós mesmos podemos fazer esta escolha diante do Senhor e hoje tomar uma decisão de mudar as nossas vidas, de nos render verdadeiramente na presença do Senhor, um passo de cada vez, para viver cheios do Espírito, viver o fervor espiritual, ser um instrumento das mãos do Espírito de Deus, por onde quer que andarmos e no que quer que fizermos, o Espírito de Deus se manifeste através de nossas vidas. Isso é para mim e é para você. E além disso, muito mais além disso, tem coisas que o Senhor Jesus há de cumprir, há de fazer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Paizinho querido, eu quero te agradecer, te louvar por esse tempo aqui, Senhor. Sei que temos muitas outras coisas a aprender ainda,
Sei que o tempo foi um pouco limitado hoje devido a essas circunstâncias também da aula remota, Senhor. Mas te agradecemos por poder ter essa tecnologia, de poder ter esse momento ainda para poder buscar a tua face, Senhor. Te agradecemos pela reflexão que tu trouxesses, nos chamando a atenção de que, infelizmente, muitas pessoas vivem da aparência, mas que tu conheces bem a cada um de nós. E que teu Espírito não nos chama a viver de aparência, mas viver uma vida real, verdadeira, no fervor do Espírito. Isso é para todos nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Toma as nossas vidas, faz viver realmente no fervor do teu Espírito a cada dia, de forma que o testemunho que vivemos glorifique o teu nome, Senhor, agrade a ti. Eu te peço e desde já te agradeço. Continua, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos e filhas. E, Senhor, nos dando a oportunidade, possamos novamente nos reunir para refletir nas tuas grandezas, aprender diante de ti, Senhor, e colocar em prática tudo aquilo que nos tens ensinado. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus permaneçam sobre você e também sobre toda a sua família. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.